Olá amigos, Fabrício falando mais uma vez e conforme prometido pessoal, vou trazer para vocês aqui esse operacionalzinho de scalping no mini índice. Espero que vocês gostem, mas preste atenção, assista o vídeo até o final, porque é muito importante que você compreenda o pensamento em cima dessas operações para você não fazer cagada amanhã no mercado financeiro. Vamos lá? Vamos ver. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir um gráfico do mini índice no 2 minutos. Gráfico de candles no 2 minutos. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos adicionar uma regra de coloração nesse gráfico para ajudar para que a gente consiga visualizar a tendência dos movimentos do mercado. Então vamos inserir regra de coloração, mas vamos lá na coloração lá do ogro, o Tabajara, né? Vamos colocar aqui nos 2 minutos. Aqui está colocado. Então como que funciona, pessoal, para quem não está familiarizado, como que funciona essa coloração do ogro, o chamado Tabajara? Funciona da seguinte forma: quando nós temos o mercado em tendência de alta, os candles trabalham com a cor verde e preta. Candles verdes nas velas positivas e pretas nas negativas. Quando nós temos o mercado em movimento de baixa, nós temos os candles trabalhando na cor vermelha e branco. Então, nos candles negativos nós temos a cor vermelha e nos candles positivos nós temos a cor branca. Então, desta forma, nós conseguimos, através da coloração, visualizar de uma forma bastante simples a tendência de alta ou de baixa no movimento vigente. Ok? Agora nós vamos colocar o indicador que nós vamos utilizar como um canal para ajudar a gente a visualizar as movimentações do mercado. Então nós vamos em indicadores e vamos adicionar uma banda de Bollinger. Só que nós não vamos usar essa banda da forma convencional, como vocês estão vendo aqui. Nós vamos fazer uma alteração nela, mas é uma alteração bastante simples de fazer. Nós vamos clicar aqui 2 vezes em cima da banda, né? Ele abre aqui as configurações. O desvio padrão nós vamos colocar 0,13. A média continua de 20 períodos aritmética, só nós vamos tirar aqui a opção de mostrar a média. A aparência nós vamos colocar cinza e vamos deixar um pouquinho mais larguinho aqui e vamos pôr um preenchimento aqui, ó, preenchimento com cor, e eu gosto aqui dessa cor teal, tá? E vamos aplicar. Veja lá o que apareceu, olha. Então, agora nós temos os candles e nós temos um canal aqui, olha, aparecendo, mostrando a movimentação do mercado para a gente. Então, quando nós tivermos os candles trabalhando acima desse canal e na cor verde e preta, nós temos uma tendência de alta. Quando nós tivermos os candles trabalhando abaixo desse canal, nas cores vermelha e branca, nós temos uma tendência de baixa. Esse operacional, pessoal, nada mais é do que uma operação de scalping de retorno à média de 20. Então, quando o mercado retornar e tocar nesse canal, que está ladeando a média aritmética de 20 períodos, nós vamos fazer, no caso da tendência de baixa, uma venda. No caso da tendência de alta, nós faremos uma compra, tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai explicar de uma forma melhor para vocês isso aqui. É muito importante, pessoal, que vocês compreendam como que o mercado funciona,
como que o mercado se movimenta, porque nós sabemos que o mercado ele se movimenta através de ciclos. Então, nós temos numa tendência de alta, nós temos uma expansão do mercado e depois nós temos uma contração do mercado. Depois nós voltamos a ter uma expansão e depois nós temos uma contração. Então, esses movimentos são movimentos de expansão e de contração ou de correção. Expansão e contração ou correção. O mercado dificilmente se movimenta numa linha reta. Ele se movimenta fazendo correções e contrações nos seus movimentos. E é justamente quando o mercado faz o movimento de contração e volta até a média que existem essas operações de retorno à média. Então nós vemos aqui, olha, que nós temos o mercado numa tendência de alta, né? Os preços trabalhando acima do canal, na cor verde e preta, e a gente vê que o mercado vai fazendo movimento de expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração. Conseguiram compreender? É justamente nesses pontos onde o mercado vem testar a média que está aqui ladeada por esse canal, é nesses pontos que existe a oportunidade para nós fazermos operações. Tá? No caso, operações de scalping a favor da tendência. Então, o mercado veio testar essas regiões, nós entramos com uma compra. Tá certo, pessoal? Quando eu aprendi esse operacional, há muito tempo atrás, e eu comecei a testar, eu comecei a perceber que eu levava bastante stop. Ah, por quê? Porque quando o mercado vinha testar essas regiões, eu entrava comprado, no caso de uma tendência de alta, e algumas vezes o mercado não se comportava como eu queria, tá certo? Então, às vezes ele vinha, testava a média, voltava para cima e eu tinha um gain. Ele vinha, testava a média, voltava para cima e eu tinha um gain. Mas, às vezes, ele voltava e cruzava para baixo e justamente nessa ocasião eu acabava tomando um stop. E eu tenho certeza que se você já tentou fazer essas operações de retorno à média, seja a média de 9, seja a média de 20, seja a média de 34 períodos, você já teve essas experiências. Muitas vezes dá certo, mas às vezes acaba passando direto e você toma stop. E eu levei algum tempo para eu conseguir entender o porquê disso. O porquê que às vezes dava certo e às vezes eu tomava stop. E eu comecei a perceber que o movimento do mercado acaba tendo um comportamento diferente no momento da correção, no momento da retração. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens aqui, olha, de tipos de pullback. Eu vim há muito tempo percebendo esses tipos de pullback e quem conseguiu clarear isso na minha mente foi um cara muito nota 10, que se você não conhece, você deve seguir, que é o Bruno Moll, aqui de Curitiba, meu vizinho aqui de Curitiba, que tem um livro Moll, procura lá Moll Análise no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E quando eu comecei a estudar as leituras dele, eu comecei a compreender de uma forma mais clara os tipos de pullback que existem. Então, nós temos basicamente esses tipos de pullback. Nós temos uma situação
em que o mercado ele vem fazendo a expansão, faz apenas um candle fazendo uma tentativa de correção e o mercado já volta a subir novamente. É a famosa barra ignorada, que existe já há muito tempo, que é operada de várias formas, que é inclusive a base desse operacional Renko R12 que eu mostrei para vocês no Renko, tá? É a barra ignorada. Eu comecei a estudar isso aí com o Storm, era muitos anos atrás. A barra ignorada é um tipo de pullback, é um pullback simples. Tá? Esse tipo de pullback para nós nesse operacional não é interessante. Por que não é interessante? Porque a nossa média de 20, o nosso canal, ele vai estar passando aqui, dessa forma. Então, não vai chegar até a média. Então, nós não vamos operar esse tipo de pullback. Ok? Nós temos o pullback profundo, onde nós temos a expansão no mercado. Tá? Aí nós temos uma correção mais profunda, onde a gente tem candles vendedores fortes que jogam o movimento do mercado para baixo, para daí nós temos novamente o retorno do movimento ascendente, do movimento de alta. Esse tipo de pullback profundo é o pullback que nesse tipo de operação vai nos estopar, porque ele chega até a média, chega aqui no canal e ele cruza para baixo da média. Então esse tipo de pullback é o pullback que dá stop nesse operacional de retorno à média. Tá? Nós temos também o famoso e conhecido stop violino, onde nós temos um movimento de expansão seguido de um movimento muito forte, muito brusco, contrário à tendência, tá? E que é rapidamente revertido e retomado o movimento ascendente. Tá? Esse tipo de pullback violino também é um pullback que vai nos causar stop nesse tipo de operacional, porque ele também vai cruzar para baixo da nossa média, do nosso canal, vindo assim a nos estopar, tá certo? Então esses três tipos de pullback não são interessantes neste operacional. Agora, nós temos o pullback chamado de pullback raso, onde nós temos um movimento de expansão, aí nós temos algumas velas não muito fortes, alguns candles sem muita força descendentes, para daí o movimento retomar a alta. Esse tipo de pullback raso é o pullback interessante no operacional de retorno à média, porque é o pullback que vai testar a média e vai voltar a subir. Ok? Nós temos também o pullback plano, onde nós temos a expansão do mercado. Depois, nós temos uma correção com candles laterais, assim, ó, um do lado do outro, candles geralmente pequenos, sem muita amplitude, sem muita força descendente. E depois disso, o mercado retorna à alta. Esse também é o tipo de pullback que nós esperamos encontrar nesse operacional, porque também ele vai vir testar a média e já vai retomar o movimento de alta. Ok, pessoal? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que evitar aqui, ó, esses tipos de pullbacks, tá certo? E temos que procurar operar esse aqui e esse aqui. Agora, eu levei muito tempo para aprender isso, porque eu fazia essas operações de retorno à média e eu operava todos os retornos à média. O preço voltou na média, eu entrava. Então estava subindo, voltou na média, eu comprava. Estava descendo, voltou na média, eu vendia. E aí eu tomava os stops. Até que eu notei que eu tinha que começar a observar
esses tipos de pullbacks. O preço retornou na média? Retornou. Mas como que ele voltou na média? Ele voltou de uma forma profunda? Ele voltou de uma forma violenta? Ele voltou vindo de mansinho em direção à média? Ou ele veio caminhando lateral até chegar na média? E eu comecei a perceber que quando eu entrava nesta situação de pullback raso e nessa situação de pullback plano, eu tinha um bom resultado. Então, pessoal, fica um pensamento que é o pensamento do próximo vídeo que eu vou gravar, que é o seguinte: nenhum setup funciona. Todos esses setups, essas formulazinhas, essas maneiras de você entrar comprado ou comprar vendido, nenhuma delas funciona. Raciocine, pessoal. Existem robôs que estão escaneando os movimentos do mercado o tempo todo. Se existisse um padrão de movimento que realmente funcionasse, que tivesse uma expectativa matemática financeira sempre, os robôs iam acabar com o mercado, porque eles iam entrar só ali. Eles iam saber, esses robôs já iam identificar esses movimentos, eles iam entrar todos ali, e não ia mais existir mercado. Mas o mercado não é assim, o mercado não é engessado. Então, ou você aprende a ler o mercado, fazer essa leitura aqui que eu expliquei para vocês, ou não adianta você operar isso aqui, porque você não vai ter um bom resultado. Compreendeu, pessoal? Por isso que eu encontrei uma frase esses dias que eu achei que é a frase que define as operações no mercado financeiro. É isso aqui, ó. Saber, tu sabe. Outra coisa é ter as manhas. Então, entender o setup qualquer um entende. Qualquer um compreende. Agora, você saber ler o que o mercado está fazendo para saber se você deve entrar ali naquele momento ou não, isso aí, pessoal, só vem com o tempo. Por isso que eu digo para você que não adianta comprar setup. Tem um monte de graça aí. Você tem que encontrar um que case com o teu perfil e tentar estudar ele o máximo que você puder. Vamos lá para o nosso gráfico? Vamos para o nosso gráfico. Então, o que a gente nota? A gente nota, pessoal, que nos movimentos nós temos, como eu vinha mostrando para vocês, nós temos um movimento de expansão e depois nós temos um movimento de correção. Tá? Chegou na média? Chegou na média. Como que ele voltou na média aqui? Ó? Tá vendo que isso aqui é um pullback raso? É um pullback raso. Então, nesse momento aqui, olha, que o mercado vem e toca a média, é o momento que nós vamos entrar com a operação. Tá? O que nós vamos fazer? Vamos entrar com a operação aqui, ó. Scalping. Aqui, ó. Vamos lá. 60 pontos de gain. 120 pontos de loss. Ok? Aqui, ó. Bateu aqui. Já deu a saída aqui. Deu gain. Ok, pessoal? Aqui, o que nós vemos? Expansão do mercado. Ok? E correção do mercado. Eu diria que esse pullback também foi um pullback raso. Né? Ou seja, nós podemos fazer uma operação aqui ó, onde tocou. É ou não é? Olha lá. Mais um gain. Correto? Agora preste atenção aqui, ó. Nós temos um movimento de expansão. Agora repare como é que o mercado retornou aqui, ó. Você acha que isso aqui é um pullback raso? Não. Isso aqui é um pullback profundo, né? Olha o que aconteceu aqui a hora que ele tocou a média. Ó. Se você tivesse entrado aqui, teria tomado um stop. Compreendeu? Então, foi isso que eu fui com o passar do tempo, quando eu operava esse tipo de scalping, que eu fui percebendo. Ah, mas é assim que funciona. Então, quando o mercado ele chega
ele chega mansinho na média, tá? Quando ele chega mansinho na média, então ele teve a expansão. Olha aqui como é que ele corrigiu, ó, quase uma deriva. Tá vendo? Ele tocou aqui, ó, e deu gain, tá? Para variar, o Profit travou. Tô travado. Ah, não, soltou aqui, ó. Tá? Vamos ver mais alguns casos aqui. Olha lá, ó. Repare aqui. Movimento de expansão. Tá? Olha como que ele voltou aqui, ó. Tá vendo que isso é um pullback profundo? Sim. Olha lá. Deu stop. Tá vendo? Aqui, olha. Mesma coisa. Deu stop. Tá? Olha aqui, ó. Tivemos aqui expansão. Como é que ele corrigiu? Pullback raso. Veja, ó. Deu gain, deu gain, deu gain, deu gain, deu gain. Tudo os toques que ele deu aqui. Deu gain. Claro que você não vai fazer todas essas entradas, faz só a primeira, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam é essa diferença, tá? Quando o mercado se afasta no movimento de expansão e ele volta de uma forma bruta em direção à média, ele passa direto. Você vai entrar nesse tipo de scalp e vai tomar stop. Quando o mercado chega quietinho, chega manso, chega devagar na média, ele não consegue atravessar. Ele acaba retornando. Ok, pessoal? Aqui, ó. Tivemos um movimento de expansão. Ele corrigiu de forma lateral. Só que observe que ele não tocou aqui, ó. Então aqui não deu operação. Depois disso, novo movimento de expansão. Repare que aqui, ó, ele corrigiu de forma lateral. Tá vendo? Então você poderia entrar aqui, ó, aonde ele tocou. E deu gain. Ok? Conseguiu compreender? Olha lá, ó. Movimento de expansão. Como que o mercado corrigiu? Corrigiu de forma lateral. Ou seja, você pode entrar aqui, nesse toque. E o que que deu? Deu gain. Então, quando você começa a perceber a forma como o mercado se afasta do canal e retorna para o canal, você consegue saber o momento que você deve entrar e o momento que você não deve entrar. Você quer aprender a fazer isso? Eu te dou um desafio. Passe 10 dias só olhando o movimento do mercado, o que está aqui no gráfico. Só esse canal, os candles. Sente na frente do computador, cruze os braços e fique olhando a movimentação do preço. Se você ficar 10 dias só olhando, você vai perceber quando você pode entrar na operação e quando você não pode. Porque é notável a forma como o preço chega violento ou chega mansinho no retorno, no reteste da média de 20, que aqui está representada por esse canal. Tá ok, pessoal? Pergunta que todo mundo me faz. Ah, Fabrício, mas por que você entra no toque da média? Tá? Então,
por que quando o mercado vem testar, você coloca uma venda aqui, ó? Por que você faz isso? Por que você coloca a venda aqui e fica esperando o mercado vir buscar a tua venda para tentar fazer a operação? Porque você pode tomar um stop. Claro, o mercado pode vir, pode pegar a minha venda e pode passar reto para cima e me estopar. Sim, pode. Então não era melhor eu aguardar um padrão de confirmação para daí eu entrar? Sim, isso até seria um pensamento adequado, tá? Então o que eu teria que esperar? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Aqui, ó. Aqui eu achei, tá? Então, o que nós tivemos? Olha que bonitinho. Nós tivemos um movimento de expansão. Aí nós tivemos um movimento de correção, tá? Aqui. Então, tocou aqui, olha, a minha ordem de compra já ia estar pendurada ali. Bateu ali, eu ia comprar, tá? Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia esperar que acontecesse isso aqui, ó. Tá? Então, o que aconteceu? Ele voltou a testar a média, sentiu a média aqui, ó, deixou um candle de indecisão e depois o que apareceu aqui, ó? Pum! Um candle comprador, tá? Nós temos um movimento de alta, estamos acima da média. Não seria errado você comprar aqui, ó, na superação desse candle, tá? Não seria errado você comprar aqui, ó. Então, por que eu não espero esse padrão de confirmação para daí eu fazer a operação? Simples, pessoal. Porque se eu entrasse comprado aqui, aonde que eu ia colocar o meu stop? Tá? Eu teria que colocar o stop aqui embaixo dessa mínima. Concordam comigo? Tá. Ou seja, nós estamos falando de um stop de 250 pontos. Tá? Então eu não aguardo a confirmação do movimento, porque senão o stop vai ter que ficar muito longo. E o que acontece, pessoal? A operação de scalping, você vai buscar poucos pontos. Estão buscando 60 pontos. Se a gente for começar a buscar 60, 70 pontos e colocar stop de 250, 300 pontos, a matemática não vai fechar, pessoal. Porque você vai começar a ter operações com ganhos pequenos, stops muito largos, não vai bater a conta no final do mês. Tá certo? Então, justamente para eu poder trabalhar com um stop mais curto, é que eu não espero a confirmação do movimento. Eu já entro no toque aqui na média, tá? Quando eu operava isso, o que eu fazia? Eu lembro que eu fazia 3 operações por dia. Tá? E só que se eu tomasse um stop, eu parava. Fosse na primeira, na segunda ou na terceira operação. Tomei um stop, eu parava. E eu me lembro que era uma época que eu estava muito descontrolado. Então eu não conseguia parar de operar. Eu tomava o stop, eu ficava loucão, eu queria recuperar aquilo. Então o que eu fazia? Foi aquela época que eu comentei com vocês num vídeo atrás, que eu deixava só o dinheiro do valor de um stop na corretora. Só. E se eu tomasse um stop, eu parava o dia, eu não operava mais aquele dia. Tá? E eu tinha uma relação risco-retorno bacana dessa forma, porque muitos dias, mas muitos dias, eu tinha 3 gains. Muitos dias. E os dias que eu tinha stop eu parava, então o dia que eu tinha stop geralmente era menor o prejuízo do que os dias que eu ganhava. Então foi uma forma que eu achei, logo no começo, quando eu comecei a operar, eu operei um bom tempo esse operacional, foi uma forma que eu achei para parar de ficar devendo para o mercado, de ficar negativo, de ficar para baixo do zero. Isso aqui foi uma coisa que me ajudou muito. Tá legal, pessoal? Só que justamente por causa dessa questão de stop, eu ter que fazer um stop maior do que o gain, eu comecei a espichar os meus gains.
Que eu falei, puta, mas eu vou entrar, já tô correndo risco, já entrei que já arrisco perder esse stop aqui. Por que eu vou buscar só 50, 60 pontos? Não, eu vou tentar buscar mais. E eu comecei a refinar as minhas entradas e cheguei nesse ponto que eu trabalho hoje, que eu entro para buscar 300 pontos na operação. Eu não entro mais para buscar 60, 50. Mas para quem não tem ainda uma leitura de mercado profunda, muito adequada, é bom você buscar esses scalpzinhos. Porque você para de fazer cagada. Você para de perder dinheiro porque você começa a acertar bastante. Se você colocar só isso aqui no teu gráfico e fizer essas operações em retorno à média, atendendo e cuidando para não entrar em pullbacks muito violentos, você vai ver que você vai começar a acertar bastante. Aí vai parar de perder dinheiro. Tá legal? Pode até não ganhar. Vai ganhar pouquinho. Mas vai parar de perder. Que talvez para o iniciante seja o mais importante. Tá legal, pessoal? E claro, como eu sempre digo, isso aqui é uma base. É um pensamento para você usar como um trampolim, como um ponto de partida, e em cima disso você ir colocando outras coisas que você vai enxergar no mercado. Eu, por exemplo, quando vou operar isso aqui, eu tive operando agora esses dias para ver se ainda estava funcionando, tá certo? Eu opero assim, ó, dessa forma. Então aqui eu tenho o que? Eu tenho a média de 9, eu tenho a média de 50, eu tenho aqui o ajuste, tenho linha d'água, tenho a média de 200, eu tenho outras coisas aqui, tá? Então, você pode ir assim, em cima disso, desenvolvendo uma forma de refinar as tuas entradas, tá certo? Para quê? Para que você consiga chegar nisso aqui, ó, ter as manhas, tá? E você só vai ter as manhas a hora que você estiver apanhando, batendo, apanhando, batendo, lutando, é aí que você vai aprender a ter as manhas. Tá legal, pessoal? O que eu vou deixar de dica para vocês? O que eu falei que eu ia deixar de dica? O Bruno Moll, vocês aprenderem a fazer leitura de contexto de mercado, pessoal. Se vocês não aprenderem a fazer leitura de contexto de mercado, vocês nunca vão conseguir operar na bolsa, tá certo? Então, vai lá no Bruno Moll, ele tem um monte de coisa gratuita, tá? Vai ver o material dele lá para você aprender a ter leitura de contexto de mercado. Tá legal? E a partir de amanhã, essa semana, monta esse gráficozinho e comece a perceber como que o preço volta a testar esse canalzinho. E você vai ver que aí tem várias oportunidades de operações para você. Tá legal? Fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento por você ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.